Boa tarde, pessoal. Todo mundo acordado? Eu ainda está com sono do almoço. Bom, minha palestra não vai ser tão hardcore como a do Dimitri, né? Mas vai tratar de um assunto bastante interessante que eu acredito que muita gente aguardava no Firebird e que finalmente foi implementado na versão 2.1, certo? Então a gente vai estar vendo monitoramento de banco de dados e servidores Firebird. Bom, alguns de vocês provavelmente em algum momento aí já usou algum tipo de monitor SQL. O que existia até hoje, basicamente, esses monitores que acompanham os componentes de acesso, por exemplo, quem usa aí IBO, IBX, UID, geralmente esses componentes têm uma forma de monitorar a conversa entre a aplicação e o servidor. Só que esse monitoramento, dessa forma que é feita com esses componentes, ele se limita à conexão da aplicação que você pediu para ele monitorar e o servidor Firebird. Ou seja, você tem duas aplicações e você ativou o monitor para uma delas, o que a outra fizer não vai estar sendo monitorado. Tá? Isso é o que existia nesses pacotes e componentes aí. Alguns de vocês provavelmente já usaram isso alguma vez, né? SQL Monitor, tem N tipos de componentes. Mas tinha essa limitação, vamos dizer assim, né? Você ficava preso na conversa entre determinada aplicação e o banco de dados. Tá? Eu não vou mostrar esses componentes aqui, mesmo porque agora a gente tem coisa melhor para ver. Né? Duas formas de monitorar aí, superiores a esse mecanismo que existia antigamente. Então, eu vou estar mostrando dois cenários específicos. O cenário 1 vai mostrar para vocês o que está acontecendo dentro de um determinado banco de dados. Tá? Então, a limitação, se é que a gente pode chamar de limitação, é que você vai ter que monitorar um banco de dados específico. Lógico, se tiver 20 conexões nesse banco de dados, não tem problema nenhum, as 20 vão estar sendo monitoradas. Mas, se você quiser monitorar dois bancos de dados ao mesmo tempo, você vai ter que fazer uma aplicação que conecte nesses dois bancos de dados e recupera as informações de monitoramento deles. Isso nativamente com o Firebird 2.1. O cenário 2 é um pouquinho diferente do ponto de vista que ele não vai monitorar apenas um banco de dados ou dois bancos de dados. Ele vai monitorar o servidor como um todo. Então, para quem tem um servidor Firebird com 5, 6 bancos de dados, essa solução é mais interessante, a meu ver, porque você não fica preso tendo que conectar nesses 5, 6 bancos e recuperando as estatísticas e, às vezes, sei lá, fazendo algum tipo de merge das informações para ver o que estava acontecendo. Nesse método 2, o monitoramento vai ser feito a nível de servidor. Tá? A diferença é que dessa forma não dá para fazer, pelo menos por enquanto, com os recursos nativos do Firebird. Até dá para fazer, mas é um pouco mais trabalhoso. Como eu disse, se você tem 6 bancos de dados, você vai ter que conectar em 6 bancos e fazer o monitoramento de cada um deles e juntar essa informação em algum momento para você ver isso de forma global. Bom, para quem ainda não teve a oportunidade de ver ou de brincar ou mesmo de usar com o Firebird 2.1, ele introduz o conceito de tabelas virtuais de monitoramento. Por que virtuais? Porque os dados dessa tabela, eles não ficam armazenados dentro do banco. Eles são gerados no momento que você pede a informação. Então, as estruturas das tabelas de monitoramento, elas estão definidas dentro do banco de dados Firebird. Para você usar esse recurso, você já tem que ter o banco na ODS 11.1. Então, quem tem o banco criado aí no Firebird 1, 1.5, 2.0, vai ter que fazer um upgrade, né, um backup restore, para atualizar a ODS para a versão 11.1 e poder usar essas tabelas de monitoramento. Bom, o que a gente consegue recuperar dessas tabelas? Que tipo de informação a gente consegue trazer delas? Então, conexões ativas, quais são as conexões ativas? Os usuários conectados,
as transações que estão abertas na aplicação, os comandos, sejam eles selects, updates, o que estiver rodando, na verdade, ou o que estiver preparado, né? Pode ser que o comando foi preparado, mas ainda não está sendo executado. Então, ele já aparece também na tabela de monitoramento. Bom, algumas coisas que vocês precisam saber referentes às tabelas de monitoramento é que quando você faz um select em qualquer uma das tabelas de monitoramento, até aproveitando o gancho, né? A tabela de monitoramento, ela se comporta como uma tabela normal do banco. Tá? Então, quando você tiver que fazer uma pesquisa para saber, por exemplo, quantas conexões ou quais as conexões ativas no banco de dados, você vai usar um select normal, tá? Com todos os recursos que o select tem. Group by, distinct, order, tudo que um select normal oferece. A diferença é que a transação associada ao query de consulta que está sendo rodado em cima de uma tabela de monitoramento, ela obrigatoriamente usa o isolamento consistência. Tá? Mesmo que você abra a transação com um isolamento diferente, a partir da hora que você rodar a query associada nessa transação e que a query vai fazer a consulta na tabela de monitoramento, a transação que você abriu com outro isolamento, ela vai, vamos dizer que ela vai ser promovida para o isolamento consistent. Tá? Isso é para garantir que as informações de monitoramento que você vai verificar nas tabelas estejam consistentes. Inclusive, as tabelas, elas se interrelacionam e você tem que ter um mecanismo de sempre que você der um select ou recuperar a informação, esses dados que estão interrelacionados, eles venham de forma consistente para você. Né? Então, para isso, a transação é sempre com isolamento consistent. O que isso implica? Quando você starta a transação de monitoramento ou a query que vai fazer a recuperação dos dados, é como se o banco trouxesse para você, tirasse uma foto do estado do banco naquele momento, o que estava acontecendo nele naquele momento, e devolvesse isso para o seu select. Se você ficar 5 minutos com esse select aberto, ou a transação aberta, e rodar novamente ele para, entre aspas, ver as informações mais atuais, o que você vai ver é exatamente a mesma informação que você viu 5 minutos atrás. Independente se alguém mexeu em alguma coisa, se houve uma conexão nova, se alguém desconectou, você vai ver a mesma informação, por causa do isolamento consistent. Tá? Mas então como é que eu faço, se eu quiser ver a informação atual, como é que eu faço para dar um refresh nessa informação? Na verdade, não existe refresh. O que você tem que fazer é fechar a transação que estava rodando a query do monitoramento e abrir uma nova. Tá? Então, essa é a única forma de você atualizar os dados que foram retornados por uma query de monitoramento. Para simplificar, vamos falar query de monitoramento. Vocês entendem que é uma query com select que acessou os dados de qualquer uma das tabelas de monitoramento. Ou até mais de uma, caso você faça joins ali, para recuperar informações de mais de uma tabela. Um detalhe, pode ser que tenha aquele pessoal mais nervoso, né, que criem aí programinhas que fiquem monitorando o servidor de meio em meio segundo. Né? O custo disso, ou seja, você está fazendo uma query no servidor normal, essa query está sendo feita contra as tabelas de monitoramento e isso gera um custo para o servidor. Tá? Então, a gente não recomenda que esses refreshes, vamos chamar de refresh, mas é fechar a transação e abrir uma nova, sejam feitos um em seguida do outro, vamos dizer assim. Então, a minha opinião é que não devemos usar intervalos menores do que 1 segundo. Tá? Até um pouco mais que isso. Tá? Mas menos que 1 segundo eu acho que já começaria a afetar a performance do servidor e aí os usuários começam a reclamar, né? Bom, limitações ou regras das tabelas para fazer uso das tabelas de monitoramento. A primeira coisa, você tem que ter consciência que se a query de monitoramento estiver sendo executada com a conexão logada como sysdba, ela vai enxergar toda e qualquer conexão
que esteja sendo operada naquele momento naquele banco. Se você fizer a conexão que vai rodar a query de monitoramento usando um usuário normal do Firebird, que não seja o SysDBA, você só vai conseguir recuperar as informações das conexões desse mesmo usuário que está fazendo a consulta. Tá? Então, como sempre, né, o SysDBA pode tudo, o usuário normal pode ver o que ele mesmo está fazendo. Né? Você pode ter 3 aplicações diferentes logadas com o mesmo usuário, tudo bem, você vai conseguir ver as 3. Tá? Mas se outro usuário logar no banco, usando, óbvio, um login diferente, o usuário normal já não consegue ver as informações de estatística dessa outra conexão que foi logada com outro usuário. Um recurso muito interessante também que veio junto com as tabelas de monitoramento é que você pode derrubar, cancelar comandos, por exemplo, queries que estejam em andamento. Então, de repente, o servidor teve uma queda de performance abrupta, né? E você está pesquisando lá para saber o que aconteceu. E aí você descobriu que determinado usuário, naquele momento, startou uma query, um relatório, alguma coisa que gerou uma query que não estava otimizada e que está afogando o servidor. Né? E, sei lá, um relatório que nem precisava tirar naquela hora, não é coisa importante. Então, para desafogar imediatamente o servidor, o que você pode fazer? Você loga como SysDBA ou usando o login do próprio indivíduo e dá um delete na tabela monStatements. E no exemplo que eu mostrei aí no slide, eu estou pedindo para ele matar qualquer coisa que esteja sendo executada que tenha sido gerado por uma conexão diferente da minha. Tá? Ou seja, eu estou parando tudo que os outros estão fazendo no banco. Estou derrubando tudo que os outros estão fazendo no banco. Da mesma forma, se eu quiser derrubar uma conexão específica, basta eu saber o número dessa conexão. Como é que eu sei o número dessa conexão? Pela própria tabela de monitoramento você tem essa informação. E aí você vai adequar a cláusula where, falando, por exemplo, attachment ID igual ao número da conexão que você quer derrubar. Tá? Da conexão ou do comando, o que for. Bom, as tabelas de monitoramento, depois eu vou mostrar para vocês a estrutura delas, mas os campos delas têm uns nomes, todos começam com RDB $, alguma coisa, e se eu jogasse os campos aqui na tela, ia ficar uma coisa complicada de se entender. Então, ao invés de jogar o nome dos campos, eu coloquei em português inteligível o que eles retornam. Né? Então, na tabela monDatabase, o que eu consigo extrair dessa tabela? Eu consigo extrair informações relacionadas ao banco como um todo. Por exemplo, o tamanho da página que está sendo usada naquele banco, o número da Oldest Active Transaction, ou AT, o número da Oldest Interesting Transaction, Oldest Snapshot Transaction, ou então da Next Transaction. Eu consigo saber se esse banco está com o Forced Writes ativado ou não. Né? Se não tiver ativado, vocês sabem que é mais passível de sofrer uma corrupção caso aconteça alguma coisa no computador. Eu consigo saber o intervalo do sleep automático que está definido para aquele banco, o número da ODS do banco, o tamanho do cache definido para aquele banco especificamente, e algumas outras informações menos importantes que eu não listei aqui para não ficar um slide muito pesado. Mas, para quem já usou o GStat, né, aquele utilitário que vem com o Firebird, que te dá informações estatísticas, deve ter percebido que grande parte dessas informações só eram possíveis de ser recuperadas anteriormente através do próprio GStat. Agora você pode, além do GStat, fazer a recuperação dessas informações direto da tabela monDatabase. A outra tabela de monitoramento que foi criada é a mon$attachments. Então, ela te retorna informações sobre as conexões do banco de dados. Que tipo de informação ela retorna? Primeiro, o estado da conexão, se ela está em IDLE ou ativa. O nome do usuário dessa conexão. O role que ele pode estar usando. Pode ser que não tenha role, então vai vir nulo. O protocolo de comunicação que esse usuário usou para conectar no banco. O número IP, lógico, se ele estiver fazendo acesso via TCP/IP. Se eu não me engano, se ele fizer o acesso local, o que é mostrado aí é o número do processo, se eu não me engano.
O character set da conexão, a data e hora da conexão e mais algumas informações que eu também não coloquei aqui, são menos importantes. Tudo isso aqui, pessoal, está documentado junto com o Firebird. Eu vou mostrar o arquivo onde vocês podem pegar todas as informações detalhadas sobre cada tabela que eu estou mostrando aqui. Uma observação, né, se a coluna mon$remote PID, né, e a coluna mon-remote process, ela vai retornar null sempre que a DLL do cliente que está executando a query de monitoramento for anterior à versão 2 do Firebird. Tá? Uma observação aí que é legal vocês saberem. Bom, a outra tabela seria a mon$transactions. Como o próprio nome sugere, né? Seriam as informações referentes às transações que estão ativas no banco de dados. Então você tem a ID da transação. A ID quando a gente fala ID, independente se é da transação, da conexão, do que for, é sempre um número. Geralmente esse número é um número inteiro, sequencial. Né? Quando você starta uma nova transação, geralmente ela pega o número da última transação que foi startada mais um. Né? O timestamp dessa transação, ou seja, a que hora e a que data, né? Espero que a data nunca seja do dia anterior, né? Senão você vai ter uma transação já durando um dia, a performance vai estar lá embaixo. Né? Então a data e a hora que a transação foi iniciada. Você consegue saber também qual o isolamento transacional, né? Ready Committed, Consistency, Table Stability. Você tem como saber qual o isolamento da transação. O timeout definido para essa transação. Timeout pode ou não estar definido, né? Depende aí como você configurou a transação. E se essa transação é uma transação read-only, né? Se ela só pode ler, não pode gravar nada. Você define tudo isso na hora que você abre a transação. Você fala se ela vai ser read-only, não vai. Os componentes de acesso que tem por aí, geralmente eles têm já as propriedades que você ativa ou desativa esse tipo de coisa. Para quem não usa Delphi ou não usa os componentes, geralmente você consegue fazer a configuração dos parâmetros da transação também, passando alguns parâmetros na chamada de abertura dessa transação. Aí cada tecnologia de acesso oferece um meio de você fazer isso. Bom, próxima tabela seria a mon$statements, que vai retornar as informações sobre os comandos que estão sendo executados. Então, nessa tabela você vai encontrar a ID da conexão, ou seja, qual é a conexão que está executando ou que preparou aquele comando específico. O ID da transação, que está associada com aquele comando. O ID do próprio comando, né, do próprio statement. O comando SQL em si, né, a instrução SQL que está sendo executada. O timestamp disso aí, ou seja, quando foi criado, quando o comando foi enviado para o servidor, né, a data e a hora, e o estado dele também, se ele está ativo ou não. Né. Duas observações, essa coluna mon$SQLTest, ela é sempre nula quando o comando for um comando GDML. Tá? E a mon-transaction-id e mon-timestamp, elas só têm informações válidas para os comandos ativos. Os comandos que não estão mais ativos, a informação dessas duas colunas aí, você não deve considerar. A próxima tabela seria, agora a gente começa a ver umas tabelas que são, vamos chamar de mais hardcore, né? Acredito que vocês não vão usar tanto essas tabelas como as outras que eu já mostrei. Mas essa aqui, por exemplo, a mon-callstack, ela vai ter informações sobre as rotinas PSQL. Né? O que é PSQL? Procedure SQL, a linguagem de procedures e triggers do Firebird. Então ela vai ter informações das rotinas PSQL que estão sendo executadas. Para quem usa o Firebird 2.1, além de trigger e procedure, você também tem aqueles blocos, né? Aqueles blocos de comando, né? Que foi introduzido na versão 2 do Firebird, eles também vão estar disponíveis, as estatísticas desses blocos vão estar disponíveis nessa tabela. Então, que tipo de informação eu consigo recuperar nelas? O nome e o tipo do objeto, né, se é trigger, se é procedure, o comando que está sendo executado, lógico, né, a linha e a coluna que está sendo executada naquele momento, a data e a hora que foi iniciada a execução desse comando,
e mais algumas outras informações. A tabela MonIOStats já é ainda mais um pouco hardcore. Tá? Eu nem listei aqui os campos, vocês podem ver depois se vocês quiserem mais detalhes dessa tabela. Mas ela vai trazer informações sobre o número de páginas escritas, lidas, marcadas, recuperadas por qualquer operação que tenha acontecido no banco de dados. Então, vocês devem saber que um banco de dados Firebird ele é dividido em páginas, né? Para isso que tem aquele parâmetro page size, quando você cria o banco de dados, você fala o tamanho da página do banco. Você tem N tipos de páginas dentro do banco de dados. Tem página de dados, página de header, página de índice, página de blob, página de transações. Tem N tipos de páginas dentro do banco de dados, só que todas têm um tamanho fixo. Tá? Aquele tamanho que você definiu quando criou o banco, ou quando fez um restore, e no restore você especificou o parâmetro traço P, de pato, né? E passou um número diferente de página. Por exemplo, você decidiu que para melhorar a performance do seu banco, você vai aumentar um pouco o tamanho da página. Você pode fazer isso no restore. A tabela MonRecordStats ainda vai mais fundo na coisa, e vai trazer informações a nível dos registros acessados ou afetados pela operação executada. Que tipo de informação? Quantos registros aquela informação leu sequencialmente? Ler sequencialmente é aquela leitura sequencial, né? A ordem natural, vamos dizer assim. Quantos dos registros afetados por aquele comando foram lidos através de leitura indexada, né? Foi usado um índice para chegar até o registro. O número de registros apagados, o número de registros inseridos, o número de registros alterados. Então, eu executei um delete e eu queria saber quantos registros foram apagados por aquele delete. Eu posso consultar essa tabela e vou ter essa informação. Bom, a segunda parte é aquele outro cenário, que é o monitoramento completo do servidor. Então, eu vou sair do PowerPoint agora e vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês verem essas tabelas de monitoramento funcionando na prática, né? Então, antes de eu abrir o programinha aqui, eu vou mostrar para vocês um arquivo chamado readme.monitoringtables.txt. Pouca gente sabe, mas na instalação padrão do Firebird, ele cria um diretório chamado doc. E dentro desse diretório doc, vocês acham várias informações específicas sobre alguns recursos do banco de dados. Então, no caso, esse arquivo, ele é um dos arquivos que estão na pasta doc do Firebird 2.1 e que traz informações só sobre as tabelas de monitoramento. Então, é um arquivo texto normal, né, em inglês, lógico. E aqui sim, vocês têm aqui, por exemplo, a estrutura completa de cada uma dessas tabelas. Então, vocês estão vendo aqui os nomes dos campos, né? Eu falei que o nome começava com RDB $, mas eu me confundi. Na verdade, eles começam com MON, né, de monitoramento. RDB $ é outra coisa. Então, você tem nesse arquivo a estrutura de todas aquelas tabelas que eu mostrei. Tá? Inclusive com alguns comentários. Por exemplo, na coluna Mon Shutdown Mode, você tem aqui, se ele retornar 0 é porque o banco está online, se ele retornar 1, o banco está naquele modo de shutdown multi-user, se for 2, single user, se for 3, o banco está totalmente inoperante, né, full shutdown. Então, eu recomendo todos vocês que forem usar os recursos de monitoramento que leiam esse documento, né, todo mundo que instalou o Firebird tem esse arquivo, para pegar essas informações mais detalhadas e também para se informar sobre todos os recursos que estão disponíveis dentro do monitoramento do Firebird 2.1. Vamos minimizar ele aqui. Bom, eu criei aqui, fiz um programinha bem simples em Delphi. Basicamente o que ele faz é o seguinte. Ele abre um determinado número de conexões no banco, então eu especifico quantas, e executa algumas instruções. No caso, eu preparei ele só para executar select. N tipos de select, são 5 tipos, se eu não me engano. Esse programa ele usa threads, né? Ele é multithread. Então, ao mesmo tempo que uma operação está sendo executada, existem outras operações que também estão sendo executadas ao mesmo tempo. Para ficar mais interessante,
e para simular um ambiente multiusuário, né, onde tem várias pessoas conectadas no mesmo banco, cada uma fazendo uma coisa diferente, provavelmente, né. Então eu já estou aqui com o Firebird 2.1 rodando, tá? Eu vou executar ele aqui. Eu estou usando nesse exemplo um banco de dados que vem com o IB Expert. Na verdade não é o banco que vem, né? Vem uma história do procedure que você chama ela e fala, me gera 500 mil registros de teste. Então é bem interessante isso, é um script. Ele vai gerar um banco de dados de filmes, né, como se fosse uma locadora, e vai popular esse banco de dados com, no caso do meu exemplo, 500 mil registros. Tá? Então é uma forma bem legal de você gerar um banco de testes aí, com informações aleatórias, para depois poder trabalhar em cima de dados reais. Então nesse exemplo aqui, eu vou abrir 5 conexões. Estou usando a porta 3050, que é a padrão, né, do Firebird. O randomize aqui faz com que quando a instrução acabar de ser executada, aquela thread vai mudar a instrução. Na verdade, ela vai fazer um sorteio aleatório ali, provavelmente vai pegar outra instrução e vai executar. Então, vou botar ela para rodar aqui. Vocês estão vendo o número da conexão, o número de vezes que essa instrução, ou que, não essa instrução, mas que essa thread, essa conexão, executou alguma coisa no banco. Né? Eu fiz propositalmente uns selects meio pesadinhos, né, para eles demorarem algum tempo na tela, né, senão ia ficar mudando igual louco aí, ninguém ia entender nada. E agora eu vou usar o IB Expert, pode ser qualquer ferramenta, pode ser inclusive o ISQL, que acompanha o Firebird, para conectar nesse banco, no mesmo banco que está gerando essas instruções aqui. Agora eu vou abrir um outro arquivinho que eu deixei alguns comandos preparados. Deixa eu achar ele aqui. Está aqui. Então tem alguns selects que eu preparei para a gente não perder tempo digitando, né? Vamos rodar esse cara aqui. O IB Expert e ver o que ele me retorna. Bom, esse select, como vocês podem ver, ele está sendo recuperando informações da tabela Among Attachments, seria aquela tabela que guarda informações de conexão, e ele está fazendo também um join aqui com o RDB $charsets. Pelo nome vocês já conseguem identificar, né, que é a tabela que guarda os charsets disponíveis. E no where eu estou pedindo para ele mostrar, como resultado desse select, as informações das conexões diferentes da minha. Eu não quero ver estatística da conexão que eu estou usando para monitorar. Isso aí não me interessa. Tá? Então, ó, Mon Attachment ID diferente do Current Connection. Vamos rodar. Está difícil enxergar aqui. Olha lá. Lembra que eu disparei 5 threads, né? Então, cada thread tem uma conexão independente. Então, vocês estão vendo 5 linhas aqui. Cada uma delas representa a thread que está sendo executada naquele momento. Então, para ficar mais fácil para visualizar, deixa eu aumentar aqui. Aumentar um pouco a tela. Então, olha só, as informações foram recuperadas, né? O ID da conexão, o ID do servidor, do processo do servidor, o estado, até o PET do banco eu consigo pegar, né? Quem é o usuário daquela conexão, no caso eu conectei tudo como sysdba, né? Então todos vão aparecer sysdba aqui. Ele não está usando role, ele está conectado com TCP/IP, né? Como eu estou usando localhost, né? Então ele colocou o IP respectivo, 127.0.0.1. Né? O ID do processo remoto, ou seja, lá da minha aplicação, que está fazendo essa conexão. O timestamp dela, o estado da Garbage Collection, né? Então, se está 1, a Garbage Collection vai ocorrer nesse banco. Quem assistiu a palestra do Dmitry Kuzmenko sabe que no momento de conectar você pode falar para o servidor, ó, não faça a coleta de lixo com essa conexão. Nesse caso estaria 0 aqui, se eu tivesse feito isso. Olha só o nome do processo remoto. Essa aqui é o nome da minha aplicaçãozinha Delphi lá que está rodando. Ó. Você consegue o nome da aplicação e também o patch inteiro.
No caso, char7 não estou usando, está char7 nome lá. Então não tem informação de char7. Se eu quiser ver da segunda conexão, eu posso ir mudando. Lógico, como é a mesma aplicação, são só threads diferentes, não está mudando os dados aqui. Alguns dados não estão mudando, lógico, né? Vai mudar, por exemplo, o ID da conexão. Cada uma tem o seu, olha lá, 407, 406 e aí por diante. Mas alguns dados, como o nome da aplicação, vai, lógico, permanecer o mesmo. Né? Vocês perceberam que desde que eu rodei esse comando, as informações estão estáticas, né? Se eu rodar a mesma query de novo, vou dar um F9 aqui para rodar ela de novo. A informação que ele recuperou vai ser exatamente a mesma que eu tinha visto antes. Por causa daquele isolamento consistência. E se eu quiser ver a informação atualizada, como que eu tenho que fazer? Vou fechar essa transação. Fechei. E aí eu rodo a query de novo. E, consequentemente, ele vai startar uma transação nova. E aí sim, eu vou estar vendo os dados atualizados. Lógico, enquanto eu estou falando, os dados já estão ficando desatualizados. Porque tem operações sendo executadas lá na aplicação. Então, cada vez que eu quisesse atualizar a informação, eu tenho que fechar a transação e abrir uma transação nova. Aí. Vamos pegar um outro comando aqui? Oi? Aqui, você diz? Então, você viu que a hora que eu rodei aqui, vamos rodar de novo. Esse aqui é o número da conexão. Então, se eu quero pegar só da conexão 407, como você sabe? Por aqui, ó. Você tem o nome do usuário que logou lá. Você tem até o IP dele. Tá? Então, vamos voltar para o arquivo lá. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó. É um comandinho um pouco mais já elaborado, né? Vamos rodar ele lá e vamos ver o que ele devolve. Apertei a tecla errada. Está difícil enxergar aqui. Vamos pela setinha, que é melhor, né? Bom, ele não trouxe nada aqui, vamos descobrir por quê, né? Vamos dar uma olhada no where ali. Na verdade, esse comando ele tem um parâmetro aqui. Ele foi preparado para ele mostrar algumas informações de transações que estão associadas a uma conexão específica. Como eu passei o ID da conexão 0, e não tem conexão 0, ele trouxe em branco, lógico. Vou tirar isso aqui fora, para ele trazer as informações de todas as transações que estão sendo executadas. Deixa eu achar agora a tecla específica aqui. Está na sombra o negócio. Vamos apagar manualmente. Beleza. Então vamos lá. Vamos rodar de novo. Olha lá. Então aqui eu tenho informações das transações que estão ocorrendo naquele momento quando eu executei ou quando eu iniciei essa transação. Então eu tenho aqui, ó, o ID de cada conexão. Se eu só quero ver as transações do José, eu vou colocar naquele where e limitar a conexão do José. O resto eu iria sumir aqui, lógico. Vamos ver as informações que ele trouxe. Então, por exemplo, o ID da transação, o ID da conexão, o estado, né? Lembra se está ativa, se está IDLE, quando ela foi iniciada, algumas informações referentes à tabela de transações relacionadas a essa transação, timeout de lock. Né? Se vocês olharem no comando, eu fiz um case aqui para pegar esse campo e converter o código dele numa coisa mais compreensível, né? Em palavras, vamos dizer assim, fica mais fácil de entender, né? Em vez de ver 0, 1 e 2,
vocês vão ver uma coisa mais interessante, que, por exemplo, o read committed record version. E o timeout, no wait, né? Tudo isso é parâmetro que você define quando você starta a transação. Também eu coloquei um case aqui para transformar o código numa coisa mais inteligível, vamos dizer assim. Próximo comando aqui, referente aos comandos que estão sendo executados, propriamente ditos. Vamos trocar. Pessoal, vocês notaram que eu não fechei a transação. Isso quer dizer que se eu... Não vou fechar aqui. Se eu clicar na execução aqui, ele vai pegar informações, provavelmente que não são mais atuais. Tá? O correto seria eu estar fechando a transação e abrindo uma nova. Vou tirar do where aqui também, para ele mostrar de todas as conexões. Opa. Aí. Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui N comandos que estão ou já foram executados nesse banco. Lembra aquelas colunas que quando o comando não está sendo executado, elas não teriam informação? Por isso que elas estão com null aqui. Então, o que tem hora e data é que ainda estava ativo a hora que eu fiz a consulta na tabela. Vamos ver algumas informações aí. Então, basicamente todas as tabelas têm o ID da conexão e algumas o ID da transação também. As diferenças dessa aqui, ó, ela te dá o comando que você executou. Foi esse uma das minhas threads, né? Ou melhor, na verdade eu peguei justamente o comando de monitoramento, né? Que beleza, vamos para o outro lá para ficar mais interessante. Né? Vamos voltar para a grid e vamos pegar esse aqui. Olha lá. Então a minha aplicação lá, alguma das threads que estavam rodando, estava executando exatamente esse cara aqui, esse select. Tá? E esse select ele foi executado no servidor, ele teve o início da sua execução nessa data e nessa hora. Tá? Vamos ver mais um comando, para depois a gente passar para a próxima fase. Então, está aqui um comandinho bem simples, que vai te dar informações do banco. Olha lá. Eu tenho o PET do banco, tenho o tamanho das páginas, no caso aqui 8K, todos aqueles dados referentes a OAT, OIT, Next Transaction e tudo mais. Então tem basicamente todas aquelas informações que o GStat me dava, eu tenho agora também através das tabelas de monitoramento. Bom, vocês viram então que com as tabelas de monitoramento eu consigo monitorar um banco específico em N níveis de detalhe. Vai depender do que você quer encontrar. Você pode descer até saber qual a linha da procedure que estava sendo executada naquele momento. Vai depender aí do que cada um quer fazer com essas informações. Mas e se eu tivesse 10 bancos de dados no mesmo servidor Firebird e quisesse monitorar todos? Ia ficar mais difícil, né? Você ia ter que criar um programa que conecte nesses 10 bancos de dados, fique consultando as tabelas de monitoramento e grave ou faça um merge dessas informações. Tá legal. Faça um merge dessas informações de forma que concentre elas e fique mais interessante para você analisar. Né? Bom, nem tudo está perdido, né? Para quem precisa desse tipo de monitoramento. Existem alguns utilitários de terceiros, eu vou parar aqui o programa. Está parado, vamos voltar lá para o PowerPoint. Vamos. Aí. Então, como eu tinha dito, né, as tabelas de monitoramento, elas só recuperam informações da base de dados que você está conectado. Ela não busca informação em outras bases. Então, o problema está aí. Eu tenho várias bases e eu quero saber as informações de todas, de uma maneira fácil e rápida, de preferência. Né? Para isso, existem algumas ferramentas de terceiro. Eu vou citar duas só nessa palestra. Existe uma outra chamada InstSVC. Pode ser até que existam outras que eu não tenha conhecimento.
Mas as duas mais interessantes que eu encontrei foram o FB Scanner, que é da IB Surgeon, inclusive eles estão com stand aqui, e o HK SQL Monitor, que é do IB Expert, também está com stand aqui. Como que funcionam esses sistemas de monitoramento? Bom, os serviços, geralmente são serviços, né? Eles ficam rodando como se fosse um proxy. Você já deve ter ouvido falar de proxy, pelo menos para a internet, né? O que isso significa? Esse serviço ele vai ficar entre o servidor Firebird e a aplicação. Então, a hora que a aplicação for conectar lá em determinada porta, achando que é o Firebird, na verdade ela está conectando no proxy, no monitor. O monitor pega aquela requisição e repassa para o Firebird. E nisso, lógico, ele está fazendo estatística e está fazendo log. Quando o Firebird devolve a informação, ele devolve para o monitor. E o monitor repassa isso para a aplicação. Por isso que o monitor consegue monitorar todo e qualquer banco de dados que esteja num servidor qualquer. Tá? Porque ele está no meio do caminho de qualquer banco daquele servidor e as aplicações. Então, coloquei um desenho aí para facilitar entender esse conceito. Bem tranquilo, né? Não tem muita mágica nisso. Falando especificamente da primeira aplicação, seria o HK SQL Monitor, ele monitora instruções SQL, ele permite filtrar baseado em máscaras de texto, de strings. Né? Então, só me interessa recuperar a estatística referente a um comando específico. O resto está tudo rodando legal, os outros comandos, não quero saber dos outros. Então, você pode definir, colocar ou o comando todo, ou parte do comando, algum pedaço de comando que identifique aquilo lá que você quer monitorar, e o monitor só vai logar aquilo relacionado, aquilo que passar no filtro textual que você montou. Ele também permite, como um recurso adicional, né, como ele está no meio do caminho entre a aplicação e o servidor, ele permite que você fale, opa, eu só quero que os IPs da faixa tal até tal acessem determinado banco. Outros IPs não vão poder acessar. Ou seja, ele age meio que como um firewall. Ele gera as informações de log em arquivos de log próprios dele, num formato próprio dele. E ele possui dois utilitários que convertem essa informação, que é meio difícil de ler, em um formato mais visual, que é o HTML. Você vai clicando nos links e ele vai abrindo as informações de uma forma bem inteligível, né, em HTML normal. E a outra forma é você usar um outro serviço que vem com o IB Expert, que você fala para ele gerar o log numa tabela ou em tabelas de um banco Firebird qualquer. Então ele vai logar, em vez de logar em HTML, gerar em HTML, ele vai pegar e jogar isso aí dentro de uma tabela de um outro banco Firebird. E óbvio, aí você consegue fazer selects em cima do log que ele criou. Né? Fica fácil de consultar as informações que foram logadas. Eu vou tentar rodar rapidinho aqui para vocês verem como é que isso funciona. O IB Expert ele tem na parte de serviços, no painel de controle, ele instala todos os serviços que ele fornece, entre eles o nosso amigo aqui, SQL Monitor. Você configura ele por aqui mesmo, então tem uma série de parâmetros, inclusive a porta que ele vai usar, eu defini aqui como 3070, tá? Eu deixei o meu Firebird rodando normalmente na 3050 e o monitor na 3070. Então na minha aplicação, a aplicação não vai mais conectar a porta 3050, vai conectar a 3070. Pelo menos as aplicações que eu quero monitorar. Tem algumas outras configurações que você pode fazer. Eu vou iniciar o serviço aqui. Vou iniciar também o outro serviço, que é o serviço responsável por fazer a conversão do log para HTML. Vou iniciar os dois, está os dois rodando já. Aí eu vou pegar... Opa, peraí, será que eu startei o serviço? Não, vou startar ele aqui. Não, está startado, está certo, não tinha apertado. Vou pegar aquela mesma aplicação que eu mostrei para vocês, eu vou disparar ela, para ela fazer algumas coisas. Só que agora, óbvio, eu vou ter que mudar aqui de 3050 para 3070, que é a porta do monitor.
Vou clicar no executar. Olha lá, ele já está funcionando normalmente. Você vê que o monitor ele fica transparente. O usuário nem sabe que a conexão está passando por ele. Se você vier aqui, na verdade é no de cima, olha lá. Ele já está dando algumas estatísticas aqui referentes a bytes enviados e bytes retornados. Né? O número é 5, porque eu tenho 5 conexões, ou 5 threads fazendo conexões. Né? E deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar alguma coisa mais em real time aqui. Olha, por exemplo, as conexões que estão ativas, né? Vou dar 2 cliques aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Olha lá. Aí ele me abre uma aplicaçãozinha, isso aqui é do próprio monitor, que mostra para mim as informações de uma forma um pouco mais online, vamos dizer, ou real time. Né? Então, ele atualiza isso aqui num período que você determina, né? Por exemplo, de 1 em 1 segundo, e você pode ver aqui as informações que estão acontecendo ou que já aconteceram. Né? Vocês estão vendo que, ó, de repente, o cursor muda, né? Olha lá, ele voltou para baixo. Cada vez que ele dá um refresh, o cursor muda de lugar. Olha lá, mudou de novo. Tá? Então você tem algumas informações real-time que você pode acompanhar em real-time. Fora isso, as informações elas estão ficando logadas lá no log do monitor e, consequentemente, como eu usei o recurso do HTML, eu posso ter essa informação em HTML também. Então eu vou parar o serviço, vou parar primeiro o HTML. Vou parar depois o monitor. Ou melhor, antes eu vou desligar a aplicação, né? Parar. Beleza. Agora sim vamos desligar o monitor. Agora eu tenho que ir lá no diretório. Vamos achar ele. No diretório onde ele criou os orgs. Então deve ser arquivos e programas. HK Software, SQL Monitor, HTML. Olha lá, tem uma série de HTMLs e graças a Deus tem um index aqui que dá uma ajeitada nisso. Então eu cliquei para abrir aí, vamos esperar carregar. Olha lá. Então ele está me dando de uma forma sucinta, né, com totais, e alguns links. Por exemplo, se eu clicar aqui no localhost, eu vou ter algumas informações mais específicas. Né? Então eu tenho aqui, ó, as conexões que eu startei. Se eu quiser ver as estatísticas dela, eu posso clicar nesse link e ele vai mostrar a estatística só daquela conexão. Então, o número de selects que foi executado, como a minha aplicação só faz select, todos os outros comandos aqui vão estar sem nada, zerados, né? Você pode ver o log original também, ó. Está aqui os selects que foram executados, qual hora ele foi executado. Ou seja, é um log bem pormenorizado. Então, o HTML ajuda você a fazer uma pesquisa, né? Para descobrir o que aconteceu no servidor em determinado momento. A outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o FD Scanner, que no momento é a minha ferramenta preferida para fazer análise do que está acontecendo no servidor. Vocês vão encontrar ela em promoção hoje aqui, então quem achar interessante não perca a oportunidade de pagar bem mais barato, registrando hoje aqui no FDD. O que ela faz? Ela também monitora todas as conexões e instruções SQL e ela permite exibir essas informações, as informações associadas a essas conexões de forma online, real time. Quer dizer, real time que eu quero dizer é intervalos, lógico, mas intervalos bem pequenos, ou seja, dá uma impressão que realmente é real time. Você também tem algum recurso de firewall dentro desse monitor, então você consegue fazer aquela restrição
eu quero impedir que novas conexões sejam abertas, ou quero impedir que uma faixa de IPs acessem determinado banco de dados, você consegue fazer isso. Você consegue também, apesar de essa característica está em teste ainda, você consegue gerar os logs dentro de um banco Firebird, para depois você poder consultar esses logs com comandos, né, select normal. E muito legal dessa ferramenta é o feedback visual que ela te dá. A gente vai ver isso na prática agora, para ver como é interessante você acompanhar o processo. Bom, eu instalei o FB Scanner na porta 3051. Então, ele tem algumas configurações também, que eu não vou estar mostrando aqui, porque a gente está meio apertado de tempo. Eu vou basicamente startar o serviço do FB Scanner, clicando aqui, startou já provavelmente, espero eu, e vou executar o meu programinha de novo. E vou abrir o visualizador do FB Scanner. Esse é o viewer dele, é o viewer padrão. Eu vou clicar aqui para ele conectar no meu servidor. Opa! Na verdade não é esse P. Agora ele vai ficar pensando aí até ver que não é. Deixa eu tentar matar ele. Vamos tentar colocar o root. Deve dar certo. Senha, né? Olha lá, que legal as informações que ele mostra. Está aqui minhas 5 threads, estão rodando aqui atrás, elas rodando lá. E aqui eu vejo, em real time, todas as informações dos comandos. Vocês estão vendo o comando aqui, ó. Comando, 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 olha o outro comando aqui. Informações do IP que executou esse comando, a máquina, o nome da máquina que executou, a prioridade que você quer monitorar esse comando, você pode dar prioridades diferentes para cada comando. E legal também são essas barrinhas. Essas barrinhas, na verdade, elas indicam a carga da CPU para executar aquele comando. Então, quando vocês acharem instruções aqui que a barrinha está lá no fim, provavelmente são comandos que estão carregando o servidor muito forte. São aqueles comandos que estão afogando o servidor. Aí você pode, através das tabelas de sistema, por exemplo, matar aquele comando, ou pelo próprio visualizador do FB Scanner, você consegue derrubar aquela conexão que está associada com aquele comando. Tá? Não sei se vocês perceberam, às vezes aparece uma barrinha numa cor diferente aqui. Vamos ver se vai aparecer alguma. É uma barrinha que metade dela é meio vermelha e o resto é verde. Essa metade meio vermelha, ela representa a carga da CPU no kernel do sistema operacional. Ou seja, geralmente, requisições de acesso a disco que o Firebird fez e o sistema operacional está repassando. Tá? Eu tenho vários tipos de visualização dessa ferramenta. Por exemplo, eu quero ter uma visualização de desenvolvedor completa. Então, além de mostrar os comandos, ele está me mostrando as transações que estão abertas para cada conexão. No caso, eu tenho 2 transações abertas por conexão, por isso que está aparecendo aqui 2. Conforme eu vou fechando as transações, ele vai se atualizando online. Fica bem fácil de seguir. Eu tenho uma outra visualização, só me mostra as conexões. Vocês veem que ela não está mostrando comando nenhum, só está mostrando as conexões e a carga dela em a carga da conexão dentro do servidor Firebird. E a mais interessante, a meu ver, é a completa, né? E essa aqui que não mostra a transação, mas tem os comandos que estão sendo executados. Outro recurso legal, eu quero achar quem que é a transação antiga que ainda está ativa. Eu quero achar o dito cujo que foi almoçar e largou o programa aberto com a transação em estado de edição lá. Se eu clicar aqui no Oldest Active Transaction, ele posiciona o cursor em cima da transação mais antiga. No caso, ele ficou parado porque essa é a mais antiga. Tá? Da mesma forma, se eu quiser saber a conexão mais antiga, eu posso clicar aqui e ele vai automaticamente em cima da conexão. No caso, era a própria que eu já estava parado. Tá? Então, vocês veem, fica muito fácil você detectar. O cara te ligou, os usuários começaram a reclamar. Putz, o servidor ficou lento agora. Opa, entra no viewer, vê o que está pegando, né?
dentro de cada conexão, os comandos que estão sendo executados, as barrinhas que estão mais compridas, né, as que estão tomando mais tempo do processador, e aí você já, opa, esse comando precisa otimizar, ele está muito pesado. Ou então, vamos lá ver o que esse cara está fazendo, que ele está fazendo alguma coisa errada que está afogando o servidor, né? Que consulta que ele fez lá, né? Fica muito fácil debugar, né? É uma coisa que até algum tempo atrás era uma tarefa quase que impossível, né, de fazer. E agora, com as ferramentas, fica bem fácil. Até mesmo com as tabelas de monitoramento. Para quem tem um único banco de dados, você não precisa mais do que as tabelas de monitoramento, né? Apesar que o monitor ele te dá todo esse feedback visual que facilita bastante a gente entender o que está acontecendo, né? Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer. O coffee break deve estar servido lá no fundo, então vocês ficam à vontade para sair. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode vir aqui na frente, se preferir. Ou se quiser me perguntar depois, tanto faz. Oi. Pelo FB Scanner ele cancela corretamente. É diferente se você dá um kill no processo lá no Linux, por exemplo. Tá? Ele faz da forma correta que não vai te gerar transtorno, nem corrupção, nem nada. Tá? E pela tabela de monitoramento também. Você pode matar sossegado ali. Tá?